Olá pessoal, eu venho trazer para vocês aqui nesse vídeo a partida que eu joguei contra o grande mestre Alexander Fear. Embora tenha sido em um torneio online, para mim ainda assim é uma conquista muito grande, porque todo mundo sabe o quanto é difícil ganhar de um grande mestre, e especialmente do Fear, que é conhecido por ser muito rápido, então no Blitz realmente é muito difícil jogar contra ele, e também é muito conhecido por ser um jogador muito agressivo que aperta muito seus adversários. Bom, era a primeira rodada de um torneio da Federação Paulista de Xadrez, um torneio classificatório, e no fim das contas, claro que ele acabou me ultrapassando na pontuação e ele ficou com uma das vagas e eu não consegui me classificar, mas eu fiz um bom torneio e, obviamente, essa partida foi um tanto especial, né? E eu vou trazer a análise completa dela aqui para vocês. Antes de começar, eu já deixo o recado que eu postei essa mesma partida com a transmissão. Acabou caindo a transmissão oficial do Grande Mestre Krikor, né? Então eu coloquei também a transmissão da nossa partida. Tá aqui em algum lugar, eu nunca fiz isso, vou fazer pela primeira vez, acho que é aqui em cima ou aqui, tá? Mas eu vou deixar também na descrição do vídeo embaixo, caso você queira ver um vídeo mais curto, só mesmo com a partida sendo jogada ali na hora, tá? Porque, claro, aqui eu vou analisar e esse vai ser um vídeo bem mais longo. Bom, vamos lá. Eu tô de brancas, tá? Então eu joguei aqui um peão dama. Ele joga bastante essa Benoni, que é uma abertura que combina muito com o estilo dele, né? Bem agressivo. Então, D4, cavalo F6, C4, C5, D5, E6, cavalo C3. Aqui ele troca e joga D6, G3, G6, bispo G2, bispo G7. E aqui, o mais correto para fazer do jeito que eu joguei, tá? O certo é jogar cavalo F3 primeiro. E aí depois de roque, torre 8, cavalo D2. Aí A6. Esse lance tem sempre a ideia aqui de jogar B5, né? Então eu jogo A4. E aí ele manda cavalo B7. E aqui eu tenho várias maneiras de jogar, né? Eu posso jogar com H3 para impedir o cavalo de pular para cá. Eu posso jogar com A5 também para atrapalhar um pouco ainda mais o lance B5. E cavalo C4 também é um lance legal que coloca o cavalo numa casa boa, né? Batendo aqui em D6. E, bom, isso aqui é bem teórico. Existe muitas partidas disso aqui, tá? Eu acabo jogando E4, que combina mais com o lance cavalo de G2. E eu acabei jogando de uma maneira um pouco imprecisa aqui, porque depois de roque, cavalo F3. Aqui ele tem o lance B5 direto, que é muito forte, né? Porque quando o preto consegue expandir aqui na aula da dama, sempre fica bem, né? E nessa ordem que eu joguei os lances, aqui eu não posso tomar, porque senão ele joga cheque e eu volto e ele manda um cavalo E4 aqui. E essa posição é muita pressão aqui, né? Em cima das minhas peças. E ele estaria em vantagem. Bom, mas aqui depois de roque, cavalo F3, ele acabou jogando torre 8 primeiro, o que me ajudou um pouco, porque eu jogo cavalo D2. E agora sim ele mandou o B5, só que agora o B5 não vem com dama 5 cheque, né? Então é um pouco mais tranquilo. Eu tomei. E ele toma em E4. E aqui eu já tenho uma decisão um pouco difícil, porque eu tenho várias opções de lance, né? Bispo E4, ele tem um bispo H3 aqui, que é muito chato, né? Embora ele esteja com uma peça a menos, ele me deixa muito descoordenado, porque ele tá com a torre aqui na cara do meu rei, ele tem uma ideia de talvez jogar F5, eu não consigo rocar, e esse meu cavalo aqui também tá solto ali no tabuleiro, né?
Então eu descartei esse lance. E cavalo E4. Eu tomo de cavalo, ele manda dama cheque. Isso aqui é quase tudo forçado, né? Eu tenho que voltar o cavalo de B. Ele toma. Peão toma. Dama toma. Me dá aqui um ataque duplo. Eu tenho que jogar bispo D2. E agora ele tem um dama C4 aqui muito forte. E ele tá ameaçando torre por cavalo. Porque depois se eu tomo aqui, ele toma, me dá cheque e ataca a torre lá em H1, né? E... Bom, ele tem umas ideias também. Por exemplo, se eu jogar um lance como F3, ele sempre vai ter aqui um F5 recuperando a peça, né? Então, nesse momento, eu decidi mesmo fazer roque, que era o mais simples. E não tomar a peça, né? E aqui ele mandou bispo A6, que não foi o melhor lance. O melhor lance era tomar aqui primeiro, para depois mandar o bispo para A6, porque aí eu não tenho a opção de entregar esse cavalo igual eu fiz, né? Porque quando ele joga bispo por A6, eu deixo ele tomar o cavalo de B5 e eu tomo de E4, né? E aqui eu já tenho uma boa vantagem. Ainda, claro, né, muito longe de pensar em ganhar, mas objetivamente o branco tem um pouco de vantagem aqui, porque ficou bem colocadas as peças, né? E esse peão aqui costuma ser um problema também. Bom, ele mandou aqui bispo B5, atacando a minha torre. Eu, claro, joguei torre E1. E aqui ele jogou um lance que ele pensou muito, né? Acho que esse foi o lance que ele mais pensou. E ele jogou um lance espetacular aqui, que eu não entendi nada, para ser bem sincero, quando ele jogou, tá? Que foi cavalo D7. Esse é o melhor lance da posição, que entrega o peão. E assim, eu tô em vantagem, tá? Não quer dizer que ele recupera, mas esse é o melhor lance, porque ele não tem... Ele tá preso aqui, ele precisa desenvolver essas peças. E se ele jogar, por exemplo, F5, eu mando aqui A4. E agora ele não pode voltar com o bispo, porque vai cair em D6. E se ele toma aqui, eu tomo o bispo. E agora eu tenho a ideia de jogar bispo H3 para entrar com o bispo aqui em E6 e esse peão cai. E o branco está muito bem, né? E se ele tentar desenvolver o cavalo por A6, eu mando aqui bispo F4 e bato lá no peão de D6, né? Se ele manda aqui bispo E5, eu troco e jogo F4. Ele tem que voltar a torre. E agora eu mando A4. E aí ele tem que jogar bispo E8. E de novo, as brancas estão muito bem aqui, porque está com muito espaço e está bem melhor no desenvolvimento, tá? E aqui depois de cavalo E6, bispo F4, bispo F8. Eu de novo mando A4. Bispo D7, bispo G5. Ele tem que jogar bispo E7, né? Porque eu tô pulando com o cavalo aqui para F6. Então ele tem que jogar esse. E agora eu troco e mando dama D2. E o cavalo tá pulando em F6 e também tá atacando o peão de D6. E tem umas ideias maldosas aqui também de passar a dama, né? E de novo o branco tá bem. Confesso que eu não vi quase nada disso na hora, na verdade porque era pouco tempo para pensar, né? E também eu não sabia muito o que esperar. Eu não tava pensando, nem sonhando que ele ia jogar cavalo D7 aqui, mas realmente era o melhor lance da posição. Por tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Um lance com só um jogador do calibre dele mesmo, né? Pra ver tudo isso aqui em 30 segundos. Ele deve ter visto tudo isso. Eu não sei se eu iria ver tudo, embora
no meio da sequência não tivesse nenhum lance espetacular, apesar de ser uma quantidade muito grande de lances, né? Então, pode ser até que eu acabasse conseguindo jogar bem, porque não eram lances muito difíceis, mas realmente para calcular isso tudo tão rápido não tinha como, né? Para mim, pelo menos. Bom, vamos lá. Eu pensei um pouco. Eu pensei bastante até para comer o peão, porque eu fiquei tentando entender, né? Por que ele me entregou aqui o peão de D6. Mas eu acabei mesmo, tive que tomar uma decisão, acabei mesmo tomando, que estava certo. E aí ele troca as torres. E agora ele manda bispo D3. E esse foi o lance que eu mais gostei da partida toda, porque na maior parte no final da partida, vocês vão ver, eu fiquei jogando só no acréscimo de tempo, então foi tudo ali meio no instinto, eu não tinha tempo para pensar, né? Acabei fazendo uma besteira muito grande, que para minha sorte, né? Claro que falam que o xadrez não tem sorte, eu vou mostrar para vocês aqui que eu tive que ter um pouco de sorte para conseguir ganhar. Esse lance eu pensei bastante e eu realmente consegui ver longe aqui. E foi... Nem era o melhor lance disparado da posição. Bispo F4 aqui também seria bom igual. Porém, na prática, esse aqui é muito legal, né? Cavalo por F7. Ponto de exclamação aqui, porque esse lance é muito legal. E aqui ele só tem um lance que não fica perdido, que é tomar o cavalo. E aqui... Nem mesmo ele conseguiu ver até o fim, acho. Porque ele acabou jogando dama E8. Que fica mal aqui. Aqui, depois de rei toma, eu ia mandar aqui cheque. E aí ele tem que jogar rei F8. E agora eu jogo D6. Ameaço a torre lá. De A8. Ele manda bispo F5. E aí eu jogo dama cheque. Ele não pode trocar, né? Senão eu tomo com cheque e depois ganho a torre lá no fundo. Então ele tem que tirar o rei. E agora sou eu quem não posso tomar, né? Porque se eu tomo aqui, eu tô perdido. Ele toma o bispo, e isso aqui é legal de você... Isso aqui é um conceito muito importante, que é quando você tá com as casas assim esburacadas, com uma estrutura de fianqueto, e você não tem o bispo do fianqueto, e o seu adversário tem, é muito perigoso, né? Aqui ele tá ameaçando o bispo H3, e eu praticamente não tenho o que fazer para defender isso aqui, né? Fora que ele tem um bispo e um cavalo pela minha torre, né? O que materialmente eu também já não tô em grande vantagem. Então aqui o lance correto era jogar G4. Que eu consegui ver até aqui, né? E depois... Bom, ele não pode tirar o bispo, né? Se ele tirar o bispo, agora sim eu posso tomar a torre, porque aí o cavalo fica pendurado aqui também. E ele já não consegue me atacar aqui mais tão fácil, né? Então aqui ele tem mesmo que trocar as damas. Eu tomo lá. Aí ele tira a torre aqui que vale mais. E eu tomo o bispo em F5. E nessa posição, ainda assim, era uma vantagem pequena que eu tinha aqui, tá? Muito difícil, para ser bem honesto, dificilmente eu iria ganhar isso aqui, porque eu tinha muito pouco tempo e nem é uma vantagem tão grande aqui, né? Bom, na partida, depois de cavalo F7, ele mandou aqui dama E8. E agora nem me passou pela cabeça o lance mais forte aqui, que ganha... Esse lance ganha até que rápido, que é cavalo H6, exclama. Porque se ele tomar, eu tomo. E aqui acontece o mesmo problema que eu falei, acontece com ele, né? Eu fiquei com o bispo das casas buracadas dele, ele não tem. E esse meu bispo aqui também tá muito forte. Essa diagonal para ele aqui também é uma diagonal ruim, né? Que eu posso tentar entrar com o bispo aqui em algum momento, jogar um D6, né?
E aqui o branco tem vantagem decisiva, tá? E depois de cavalo H6, se ele tira o rei, dama E6, também ganha, porque agora eu ameaço jogar um dama G8, bispo cheque, né? Passar a torre e vou ganhar. E se ele tomar, eu tomo aqui de peão. E agora eu tô atacando o cavalo e tô atacando a torre. E eu vou ganhar uma peça, né? Bom, eu não vi o cavalo. Na verdade, aqui eu achei que ia perder nesse momento, porque se eu troco as damas aqui, ele fica me ameaçando torre E1 e tá ameaçando o cavalo também, né? E aqui eu tô numa situação. Tô numa situação bem difícil. Talvez cavalo H6 ainda salvasse, né, a posição. Mas aqui eu já não tenho grande coisa. Embora o computador me dê esse dama D2 como lance interroga, né? Porque o cavalo H6 era o único lance que realmente ficava com uma vantagem muito, muito grande. Ainda assim era um jeito de manter a posição, de me manter bem na posição, né? Porque se eu troco as damas, ficaria esquisito pra mim. Bom, ele acabou jogando aqui C4. E eu mais uma vez não joguei um lance tão bom, que foi cavalo D6. O melhor aqui era cavalo G5, para eu mandar o cavalo para E6 e não ter problemas na coluna E, né? Que era o que eu poderia ter tido se ele tivesse jogado bem preciso. Por exemplo, depois de cavalo D6, dama E7, cavalo B5, torre E8, eu tenho problemas sérios aqui, né? Porque eu tô preso aqui com as minhas peças e ele tem esse bispo, o meu rei tá engavetado. Eu ficaria numa situação. Objetivamente ainda não tô perdido, mas na prática é bem difícil, né, de jogar isso daqui. Porque aí como é que eu vou soltar aqui as minhas peças, né? Bom, eu mandei cavalo D6. Ele jogou dama E5. E aí cavalo B5. E agora ele jogou torre F8. E aqui eu já tô muito, muito apurado, tá? Eu até marquei, né, que eu fiz esse lance aqui com menos de um segundo. Dama E3. E é realmente o melhor lance da posição, porque ele alivia. Eu vou entregar aqui o peão de B2, mas ele alivia minha posição e eu consigo colocar todas as peças em jogo, né? Bom, aqui ele trocou. Eu tomo de bispo. Ele toma em B2. Eu mando torre D1. E aqui A6. Cavalo D4. Ele jogou cavalo E5. Cavalo E6. Torre E8. Cavalo C7. E aqui o melhor lance para ele era a torre D8. E aí se eu mando o bispo G5, ele joga a torre D7. E aqui eu tenho vantagem, tá? Mas ele ainda tá bem vivo na posição. Do jeito que ele jogou, ficar perdido mesmo. E foi torre C8. E aí eu mando D6. Ele jogou C3. E aqui eu mandei bem. Eu joguei bem rápido aqui, né? Eu joguei cavalo E6, cavalo C7, D6, bispo D5, rei G7. E agora D7 exclama. E esse lance, ele é muito forte na prática porque ganha mesmo a peça, né? Tem outros lances bons aqui, mas esse ganha a peça. Mas a parte triste aqui desse lance é que depois eu fiquei vendo depois eu fui ver a live do Cricor, né? Porque eu vi que ele tinha comentado a partida. E ele fica muito impressionado quando eu jogo D7 aqui.
E eu não entendi muito bem por quê. Porque na minha cabeça, a única coisa que eu fiz foi pendurar o peão, né? E eu não vi que o bispo tá caindo aqui depois. Porque, na verdade, esse é um lance ganhador. É um lance de desvio, né? Eu desvio o cavalo da defesa do bispo. E depois que ele toma, eu jogo cheque e o bispo cai. Só que eu não vi isso. Eu joguei D7 e meio não... Pra minha seta não cair mesmo... E quando ele toma, eu achei que eu tinha simplesmente pendurado o peão, né? Tanto que aqui, quando ele joga rei F6, eu joguei bispo G5, cheque, que ainda tá ok esse lance. E aí ele manda rei E5, e agora eu pendurei, né? Foi, como eu disse, lá no começo, foi o erro grave que eu cometi na posição. Aqui, se eu ainda tenho a oportunidade de tomar o bispo e tô ganho. Tá? Claro que ainda tá difícil, né? Especialmente por conta desse peão aqui de C3. Mas eu tô ganho e eu acabei aqui... Eu até olhei quanto tempo eu tinha, né? Eu tinha 8 segundos aqui, eu fui um pouco afobado, acabei jogando rápido demais. Joguei bispo F4, cheque, 2 pontos de interrogação. Porque aqui eu penduro, né? Ele toma o bispo. E agora não adianta eu tomar aqui, porque o cavalo também tá caindo. Então aqui foi onde eu tive sorte, né? Porque ele não viu... Ele não viu o bispo caindo e voltou. E aí eu joguei cheque de novo. E eu, sinceramente, tô ganho aqui, mas eu tava feliz em empatar, porque eu não tô vendo o bispo caindo. E depois me perguntaram até, né, se ele voltasse o rei pra E5, se eu tinha visto, se eu ia ver o bispo, se eu vi o bispo caindo depois. E, honestamente, eu não faço ideia, eu não lembro. Tá? E eu acho que não. Eu acho que eu ia jogar bispo F4 de novo, mas... Ele é... O Fier é tão insano assim, né? Um espírito de ganhar tão grande e ele não quis empatar essa posição. Ele provavelmente achou que rei E5 ia repetir também. E aí ele tenta jogar o rei para F7 para seguir no jogo, e é a única casa que tem. Mas agora sim eu ganho, eu fico muito ganho e na prática fica um pouco mais fácil, né? E foi, agora ele entrou em outro tema de combinação aqui no ataque descoberto. Eu mando cavalo C5, cheque. Ele joga rei G7, cavalo D3. E agora sim eu tô bem ganho, né? Claro que ainda assim é difícil, porque por conta desse peão aqui de C, né? Então eu tenho que tomar cuidado aqui para não pendurar nada. Ele mandou C2, eu jogo torre F1. Bispo D4. Eu mando bispo E3. Ele quer manter as peças aqui, claro. Bispo F6. Eu jogo cavalo B4, que não foi um lance bom, né? Tanto que ele jogou A5, eu tenho que voltar. E aí ele joga torre C3. Eu mando cavalo F4. Ele jogou cavalo E5. E aqui eu tenho um plano, né, de melhorar. Eu quero entrar com o cavalo aqui pra tentar... Aqui eu só quero trocar as peças e controlar o avanço do peão, né? É só nisso que eu tô pensando. Então, eu joguei um lance bom aqui, que foi bispo B3. Um lance de desocupação de uma casa, né? Eu dou a casa pro cavalo. Ele mandou cavalo C6 e eu vou, cavalo D5. E agora ele acabou pendurando mais uma peça. Porque... ele provavelmente viu aqui... Eu tô atacando a torre, né? Ele deve ter visto aqui torre D3. E aí eu troco e ganho o peão. E aí ele mandou aqui cavalo B4. E agora eu posso tomar a torre, mas eu achei um lance ainda mais legal, que é tomar o bispo, né? Porque agora, em vez de ganhar só a qualidade, eu ganho mais uma peça. Agora ele não pode tomar, porque eu tenho bispo cheque. E ganha a torre. Então ele tem que tirar. E agora eu jogo cavalo D5. Cavalo E4, perdão. Ele manda rei F8. E eu acho mais uma troca aqui. Bispo C5. Lá. Troco. E agora eu ganho C2. Ele ataca o cavalo, eu defendo. Ele ataca o bispo, eu defendo. Ele manda torre D4. E aí eu jogo torre D1. E aí
é mate na torre, né? A torre não tem o que fazer. Não tem como ele se manter vivo aqui. Ele vai ser obrigado a trocar as torres e eu tô super ganho aqui no final. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da análise, tá? Deixa o joinha aí se você assistiu até aqui. Se você gostou da partida, me manda um comentário aí embaixo. Se você curtiu. Se inscreva no canal também, caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho para liberar as notificações sempre que tiver vídeo novo e para te avisar quando tiver as nossas lives. E valeu, eu vou ficando por aqui, agradeço por você ter assistido e até uma próxima. Tchau, tchau, valeu.